no ar o Saber Direito Debate. O convidado de hoje é o professor Luciano Andrade Pinheiro, advogado e professor de Direito Autoral. Durante a semana, ele ministrou o curso exatamente sobre isso, Direito Autoral. As aulas abordaram introdução ao direito autoral, objeto de proteção, titularidade do direito, direitos patrimoniais e morais e violações do direito. Professor Luciano, seja muitíssimo bem-vindo ao Saber Direito Debate. Obrigada pela sua presença e por todas as explicações aí do Saber Direito Aula. Obrigado, Carolina, é um prazer. Professor, eu queria saber o seguinte, por que esse tema, o direito autoral, ele ainda é tão pouco estudado no Brasil? De fato é isso mesmo? É verdade, Carolina. Esse tema é pouco estudado no Brasil. Existem poucas produções intelectuais direcionadas ao estudo do direito autoral. Haja vista as poucas obras sobre o tema, não é isso? Perfeitamente. Existem poucas obras bastante desatualizadas, né? Obras antigas, escritas com base numa lei que era de 73, que estão sendo atualizadas agora, o que foram atualizadas, mas nada de substancialmente novo produzido, né, que desperte interesse de aluno, que o aluno tenha facilidade de encontrar textos e produções intelectuais direcionadas ao estudo do direito autoral. Você acaba encontrando mais direcionada às questões relativas à internet, mas os fundamentos do direito autoral realmente há uma carência. Há também muita produção intelectual direcionada à propriedade industrial, que é o ramo das marcas e patentes, mas sobre direito autoral realmente há uma carência no Brasil muito grande. E o que o senhor atribui a isso? Eu acredito que há uma deficiência curricular, na verdade, né? Como não é obrigatório, não há uma matéria obrigatória no currículo, né, das faculdades de direito, né? Algumas faculdades têm, mas a grande maioria não tem direito autoral, né? E eu acho que decorre principalmente disso, né? Poucas pessoas se interessam, então, os alunos não aprendem, não tem uma produção editorial, né, voltada ao mercado, a esse mercado de alunos, e acaba isso influenciando o mercado de uma maneira negativa. As produções que existem são acadêmicas, em âmbito de mestrado, doutorado, isso existe, mas com temas específicos, temas palpitantes, mas produções assim dirigidas ao aluno, livros introdutórios, onde se vai explicar os conceitos, realmente o aluno vai encontrar bastante dificuldade. A militância na área também é restrita? É bastante restrita, é bastante restrita. Em polos como São Paulo e Rio de Janeiro, tem mais, você encontra mais advogados. Mais, né? Fora desses dois centros, é mais difícil. Em Brasília, muito pouco, na Bahia, no Nordeste, como um todo, muito pouca gente se dedica a esse tema. Apesar de, nesses estados, haver uma produção cultural assim, bastante grande, né? O que demandaria, e normalmente demanda, ações judiciais, enfim, contratos nessa área, e acaba você tendo uma relação contrária. Na verdade, as pessoas não se dedicam, existem poucos profissionais. Bom, professor, falando disso, o senhor tocou agora mesmo na questão da propriedade industrial, e eu sei que o senhor falou disso durante as aulas, mas eu acho relevante a gente reforçar aqui, que é um tema que se confunde bastante aí. A diferença mesmo do direito autoral e da propriedade industrial, tema que, por sinal, já existe uma militância muito maior, estudos, obras em maior número sobre esse tema. É verdade, é isso, É né? verdade, perfeitamente. As pessoas tendem a confundir, né? Antes do primeiro contato, como não tem contato dentro da própria faculdade, o que vem a ser direito autoral e o que vem a ser propriedade industrial, acabam confundindo esses dois temas, porque ambos eles derivam de um ramo do direito chamado direito da propriedade intelectual, que é justamente a preocupação do direito com o fruto do pensamento. Quando o fruto do pensamento ele tem uma utilidade prática, a gente está no ramo da propriedade industrial. Quando ele tem um direcionamento artístico, vamos dizer assim, é da área do direito autoral. Então, a propriedade industrial vai se preocupar com marcas e patentes, né? E o direito autoral vai se preocupar com a questão das artes, das ciências, enfim, música, cinema, literatura, artes plásticas. É a grande diferenciação aí a grande desses diferença dois entre esses dois institutos é esse, né? A propriedade industrial também, porque tem uma aplicação industrial, normalmente as empresas se dedicam a proteger os seus direitos sobre marcas, sobre patentes de invenção e demandam isso do mercado, inclusive jurídico, né, por atenção a esse tema. Quando se vai para o direito autoral, onde o autor é uma pessoa física, normalmente o que está começando, ele não tem essa preocupação de procurar um advogado, uma consultoria, acaba
caindo naqueles contratos padrões, naqueles contratos leoninos, muitas vezes, né? E isso gera essa distorção, essa diferença entre a grande ênfase que se dá à propriedade industrial e não ao direito autoral, apesar de ambos serem do mesmo ramo da propriedade intelectual. Professor, nesse contexto aí de contratos leoninos, de pessoas que estão começando e muitas vezes não conhecem os próprios direitos, não tem nem talvez como assegurá-los, vamos dizer assim, a gente tem visto esse mundo da internet, esses virais todos, que os artistas, inclusive, têm aderido, né, por uma popularização um pouco mais rápida. Isso geraria uma consequente deixada de lado do direito autoral? Seria por aí? Eles estariam abrindo mão desse direito autoral? Essa pergunta é muito interessante, porque o direito autoral ele tem uma concepção no Brasil individualista, né? Esse é um direito fundamental individual. Uhum. E, normalmente, os autores, essa concepção clássica é de que os autores querem o direito, eles exigem o direito de autor. E a internet, ela trouxe um novo mundo, uma nova discussão a esse respeito, né? Tem muito artista que não quer o direito, que renuncia ao direito, principalmente patrimonial. Eles pegam, isso está documentado em artigos científicos. Tem um autor que dá aula no Rio de Janeiro, um professor chamado Ronaldo Lemos, que tem um estudo bastante interessante sobre isso, né? Que ele trata do tema, por exemplo, ele identificou que existem autores, artistas, principalmente do ramo de música, que acabam entregando a sua produção para o pirata, que nem é pirata mais, porque se ele é autorizado, ele deixa de ser o pirata. Uhum. Ele não está reproduzindo fraudulentamente, porque ele está sendo autorizado por alguém a reproduzir. Mas aquele autor, ele abdica, ou coloca na internet de uma forma gratuita, ele abdica daquela remuneração para poder vender o show, para se tornar conhecido. Então, com isso, ele está, de fato, abdicando desses direitos autorais, né? Os que são possíveis e passíveis de abdicação, como, por exemplo, a remuneração sobre a utilização da obra. Perfeito. Mas ele não abdica do direito dele de autor, porque autor ele não deixa de ser nunca daquela obra. Ninguém poderia, por exemplo, tirar o nome dele. Que aquilo ali poderia ele render, né? Perfeitamente, dos direitos patrimoniais sobre aquela obra. Uhum. Ele renuncia para ganhar de um outro lado. Né? Ele coloca o seu vídeo no YouTube, tem milhares e milhares de views, né? Ele, de alguma forma indireta, vai ser remunerado, porque ele vai se tornar conhecido, ele vai vender shows. E qual é a consequência disso para o direito autoral? O direito autoral lida muito bem com isso, né? Porque existe previsão legal para esse tipo de contrato. Eu posso assinar um contrato com você onde eu lhe cedo de forma gratuita o uso da minha obra. Isso também não é novo, isso só se tornou mais frequente e mais usual com a internet. Não é? Mas isso não é absolutamente novo. As pessoas já estão acostumadas, já estavam acostumadas a fazer isso. Só se tornou mais frequente e mais lucrativo também, porque é um ganho indireto. Né? A internet proporcionou isso, sem ter toda a razão. O direito autoral ele teve que começar a olhar de uma forma diferente esse patrimônio, esse controle absoluto sobre a obra, que foi sempre o mote do direito. O direito existe para que o autor controle a sua obra, controle a reprodução e para isso seja remunerado. Professor, a gente segue então nesse assunto daqui a pouquinho no segundo bloco. Você não saia daí, fique com a gente, daqui a pouco tem mais. Até já. Já voltamos aqui comigo, o professor Luciano Andrade Pinheiro, conversando aqui sobre direito autoral, tema que, por sinal, ele ministrou durante a semana no Saber Direito Aula. Professor, esse tema realmente é interessantíssimo e ele quase que não se extingue pela quantidade de possibilidades que se existe. A gente vinha falando do primeiro bloco sobre os artistas, autores que acabam disponibilizando a obra via internet, renunciando desse direito. Mas, na verdade, ele renuncia ao que lhe é devido financeiramente, mas não ao direito de ser autor daquela obra, não é isso? Perfeito, perfeito. Ele renuncia, inclusive essa renúncia ela pode ser por um determinado tempo, né? Ele pode voltar atrás essa renúncia, né? Da parte patrimonial do seu direito, mas ele nunca vai deixar de ser autor daquela obra. Ele nunca vai deixar de ter o seu nome, por exemplo, vinculado. Ele nunca vai deixar de ter o direito, por exemplo, de reivindicar que a obra permaneça íntegra, da forma como ela foi concebida. Entendi. Eu tenho um exemplo muito interessante nos meus estudos, eu identifiquei uma obra que foi produzida como tese de doutorado, né?
e que ela foi disponibilizada na internet na íntegra. E a obra é de direito autoral. Você vê, o sujeito escreveu, né? O professor escreveu, né? O doutor escreveu uma obra de direito autoral tratando de domínio público e disponibilizou na íntegra a obra para as pessoas, renunciando, né? Colocando um termo que ele usa, um domínio público voluntário. Ele colocou a sua obra em domínio público. E a obra, por curiosidade, é sobre domínio público. A lei não trata... no mínimo interessante, no mínimo interessante, porque a lei não trata desse domínio público voluntário, mas ele resolveu simplesmente dizer, a minha obra está em domínio público. Como que o Instituto do Direito Autoral vê esse tipo de atitude? Vê como de forma positiva, o professor? Veja só, os mais, digamos assim, os mais preocupados, as pessoas que têm a visão mais clássica do direito autoral, vamos dizer, mais antiga do direito autoral, realmente ficam um pouco incomodados com esse tipo de situação. Né? Mas eu vejo com bons olhos. Eu acho que o direito, ele se adequa à realidade. E se a realidade é essa, se a realidade está exigindo que se discuta o direito autoral, que se discuta o direito da forma como ele foi estabelecido na lei, eu acho que é válido, eu acho que as pessoas têm o direito de fazer isso e a renúncia sempre é possível da parte patrimonial do direito, permanecendo a parte moral, que vai ser sempre, como eu disse, o autor sempre vai ser autor daquela obra. E uma coisa inquestionável com essa prática, né, que realmente cai na boca do povo mesmo, né? A gente falando de música, né, nesse momento, mas livros também, um livro que você pode... o xerox seria isso? Você xerocar uma obra? Seria essa abdicação desse, ou não? Na verdade, não. Ou já é outro lado do tema. A reprografia é uma preocupação, porque normalmente o autor não está autorizando a reprografia. Essa é a grande diferença. Quando você dá o direito de o autor renunciar, ele disse, meu livro pode ser copiado, está tudo dentro da legalidade. Porque o autor tem o direito de fazer isso. Ele pode permitir isso. Ele pode permitir. O grande problema da reprografia, da xerox, que se vê muito em faculdade, se vê muito em escola, é que aquilo não foi autorizado. E isso é um problema. Porque ali está se cometendo um ilícito. Não é? Um ilícito de direito autoral. Porque a reprodução ainda é um direito do autor. Ele só vai deixar de ser um direito se ele renunciar a esse direito. Ele diz, eu não quero eu não quero que seja cobrado pela reprodução da minha obra. Então, é um pouco diferente isso. Quando é voluntário, quando o autor decide, estamos dentro da legalidade. Quando é o usuário que toma essa decisão de copiar, como acontece na internet, baixar a música na internet. Voltando para o caso da música, me parece que é muito positivo para o artista. Desde que ele decida assim. Né? Desde que ele autorize. Tudo bem. Desde que ele aceite, desde que ele decida fazer isso. O que eu não posso é colocar na mão do usuário, daquele que utiliza o direito, esse poder de decidir se a obra vai ser gratuita ou não. Eu digo positivo no sentido de que, sem dúvida nenhuma, a gente vê uma proliferação grande daquele trabalho caindo na boca do povo, no ouvido do povo. Haja vista a quantidade de artistas que ficaram conhecidos nesse sentido também, né? Perfeitamente. Essa questão da música, voltando aqui ao tema da música, é um pouco controvertido. Porque você pensar, há 10 anos passados, a gente tinha a quantidade de lojas de CD que existiam, por exemplo, em Brasília. Há 15 anos, vamos colocar um pouco mais de tempo. Hoje não tem mais nenhuma. Você procura uma loja no shopping para comprar um CD, não tem. Porque... na verdade, tudo tem seus prós e contras, né? São pontos sempre divergentes. Ganha-se aqui, perde-se ali, né? Perfeito. Bom, professor, diante de toda essa explicação, como é que está a legislação brasileira a respeito do direito autoral? Como o senhor considera, estudioso da área, a legislação brasileira, as leis protetivas dos autores, em relação a tudo isso que foi dito? A legislação brasileira é muito boa. É uma legislação moderna. A lei é de 1998, a lei 9.610 de 98, é uma lei moderna. É uma lei que está de acordo com as questões, as discussões internacionais a respeito de direito de autor, está de acordo com convenções internacionais, e eu posso dizer que é uma lei moderna. A lei, muitas vezes, sofre uma crítica à legislação brasileira por não ter previsto, por exemplo, a questão da internet, que em 98 já era uma realidade em 1998. Eu comecei a usar a internet, eu acho que o meu primeiro e-mail foi em 1994, 95, uma coisa assim. Então, em 98 já se usava a internet de uma forma bastante ostensiva.
E a lei não traz, né, não traz a questão da internet. O que se questiona, e o que a minha concepção disso, é que não é necessário. A lei não precisava trazer a internet, né? Porque a lei, por exemplo, não trata da questão da televisão, do uso de uma obra na televisão, ou no uso da obra, pouca coisa no rádio. Você compreende? A internet é só um meio de veiculação da obra intelectual. Uhum. E esse descontrole que a gente percebe, às vezes, reprodução de livro, reprodução de filme, reprodução para fazer download de música, esse descontrole, ele tem a ver com o direito autoral, mas o direito autoral não precisava prever a internet. É violação, continua sendo violação de direito autoral quando não é autorizado pelo autor. Mas é uma lei moderna, a lei está preparada a lidar com qualquer tipo de situação que envolva o direito. Inclusive essas mais novas, por exemplo, de renúncia do próprio direito. Uhum. Eu acho incrível isso, renúncia do próprio direito. Esse exemplo que o senhor me deu aí do livro sobre direito autoral, em que o autor renuncia o próprio direito, né? Eu vou pedir perdão ao autor, porque realmente foi um livro que eu peguei e eu não lembro o nome, mas eu vou, nas perguntas e nos e-mails, eu vou passar para a produção, ver se a gente coloca o link, por exemplo, que está disponibilizado. Ótimo, o livro absolutamente gratuito. Pode ser uma ótima opção, sim. Bom, daqui a pouco eu volto, então, com o terceiro e último bloco de Saber Direito Debate, falar um pouquinho da vida desse brasiliense, baiano brasiliense, candango, né? A gente vai saber um pouquinho mais, até já. Já voltei aqui comigo o professor Luciano Andrade Pinheiro, falando sobre direito autoral. Professor, o senhor se considera o quê? É um baiano, é um candango, ou já quase um brasiliense? Tá em Brasília há quanto tempo? Eu moro em Brasília há 15 anos. Eu tenho mais tempo de Brasília do que eu tenho de Salvador. Porque eu não nasci em Salvador, eu nasci numa cidade do interior da Bahia. Chama Ipiaú, fica no sul da Bahia, onde meus pais vivem até hoje. E eu morei lá até os 12, 13 anos, depois fui para Salvador, estudei o segundo grau, faculdade, morei 12 ou 13 anos também em Salvador, me mudei para Brasília e moro há 15 anos aqui. O senhor se considera o quê, então? Eu continuo baiano. Baiano? Eu continuo baiano. É uma coisa na veia, né? Veia, de sangue. Na veia. Eu costumo dizer, brincando com um instituto jurídico, do juiz soli e juiz sanguine, né, que a gente tem para dizer a naturalidade de uma pessoa, isso. Se ela é brasileira, se ela é estrangeira, que meus filhos, apesar de terem nascido em Brasília, eles são baianos, porque eles são filhos também de baiano, né, eles têm sangue baiano, uma vez baiano. É o juiz sanguine que vige lá em casa. Eu, particularmente, tenho uma paixão por esse povo, por essa terra. Haja vista que eu casei com baiano também. Professor, e como é que foi essa trajetória profissional aí? O senhor se formou lá ou aqui? Eu me formei na Bahia, na Universidade Federal, em 1999. Quando eu me formei, existia uma possibilidade de começar a minha vida profissional em Brasília e eu abracei essa possibilidade. Eu achei que Brasília era um lugar muito interessante. Eu gostava já da cidade, já conhecia, gostava do local e acho que aqui estão as grandes questões jurídicas brasileiras estão sendo discutidas aqui. Então o início da vida profissional mesmo foi aqui, apesar de o senhor ter se formado lá? Perfeitamente. Eu só fiz me formar em Salvador e no mês seguinte à minha formatura eu vim para Brasília. Inclusive a prova da ordem eu tive que voltar para fazer lá na Bahia. E enfim, a primeira fase eu ainda estava lá, na segunda eu tive que voltar para fazer e peguei minha carteira originária da OAB, é daqui de Brasília. Olha só. E tem parentes juristas também? Seguiu alguma tradição familiar ou não? Não, por incrível que pareça, eu sou o único advogado da minha família. Quando eu digo família, núcleo familiar, pai, mãe. Minha mãe é professora, por isso essa minha vontade também de academia, ensinar. Né? Meu pai é agricultor. E meus irmãos são da área de saúde. Tenho 2 irmãos médicos e um dentista. Eu sou o único advogado. Tá ótimo. Professor, então, passemos para os livros. Vamos lá? Vamos lá. Bom, tá aqui os livros que o senhor trouxe como referência de estudo. Esse primeiro aqui, Direito de Autor e Direitos Conexos. É de uma autora espanhola, é isso? Ela é argentina. Argentina. Né? Argentina. Ela chama Délia Lipsic. Para mim, é o melhor livro de direito autoral escrito numa língua acessível à maioria das pessoas, né? Porque apesar de ter escrito em espanhol, a leitura é mais fácil em espanhol do que em outra língua, inglês ou francês. Existe publicação dele em português? Não existe tradução para o português. Esse livro saiu originariamente em espanhol. Se eu não me engano, tem uma edição em inglês também, para quem tem facilidade com a leitura na língua inglesa. E é uma edição da Unesco, né?
essa autora, apesar de escrever em língua espanhola, o direito autoral ele é muito parecido nos países, né? A legislação, como ela deriva de tratados e convenções internacionais, que são assinados por quase todos os países ocidentais, a gente vai ter uma legislação muito parecida com a outra. E ela trata dessas legislações e trata da legislação brasileira também. Ela cita exemplos e cita diferenças da legislação brasileira. Os conceitos, os fundamentos estão aí nesse livro. Então é um bom estudo mesmo, né? Para quem quer se aprofundar no tema. Perfeito. Temos outro aqui, Direito de Autor, Carlos Alberto Bittar. Por que esse livro aqui é especial, professor? Esse livro é um clássico, na verdade, do direito autoral brasileiro. Esse autor, Carlos Alberto Bittar, ele era professor em São Paulo, da USP, ele já é falecido. E esse livro foi originalmente escrito com base na lei de 73, né? E ele foi renovado para a lei atual, para a lei de 98, ele foi, enfim, acrescentado, foi atualizado, e é um livro bastante interessante. É um livro, digamos assim, de entrada. O aluno que quer iniciar o estudo de direito autoral pode procurar esse livro que está bem servido. Perfeito. Outro, Direito de Propriedade Intelectual, Bruno Jorge Rames. Bruno Isso. Jorge Rames. Muito interessante também esse livro. Esse livro ele trata tanto da propriedade industrial quanto de direito autoral. Esse professor, Bruno Jorge, ele compilou nessa mesma obra os dois ramos do direito. Então, é uma obra também de referência. Qualquer estudo que você encontre de direito autoral, qualquer artigo escrito, vai ter essa obra, com certeza, como referência. É um livro muito interessante. Tá ótimo. E, por fim, Direito, Tecnologia e Cultura, do Ronaldo Lemos. Tá Isso. Aqui. Eu, assim, sou fã do Ronaldo Lemos. Eu acho esse livro, que foi o primeiro livro dele publicado em português, achei um livro muito interessante. Traz as discussões novas sobre o direito autoral, inclusive essa questão que discutíamos há pouco, esse estudo que eu disse que ele tinha publicado sobre a questão da música e como a relação do direito e a música. Ele aborda a tecnologia pela questão da internet? Também da internet, a questão do Marco Civil, já prevendo que esse livro é muito anterior ao Marco Civil, mas já dando alguma ideia do que aconteceria no Marco Civil da internet, como se daria a relação jurídica entre, enfim, usuário da rede e violações de direito, seja ele de direito autoral, seja ele de direito de honra, em relação à imagem, esse tipo de coisa. E traz estudos bastante interessantes e bem atuais do direito, né? Saindo um pouco da dogmática, saindo um pouco das questões mais fundamentais do direito, esse livro eu recomendo. Tá ótimo. Professor, para a gente encerrar o nosso bate-papo, então, eu queria te perguntar sobre o ECAD, que é o Escritório Central de Arrecadação e Distribuição. Eu sempre me perco na hora de traduzir. O ECAD, ele está direcionado especialmente ou unicamente para o direito autoral, é isso? Para o direito autoral e mais especificamente para a música. Só música? Só música. É uma associação civil, né? Ele não é um órgão público. Só uma confusão que se faz muito comumente, né? As pessoas acham que o ECAD é um órgão público. Não é. É uma associação, né, privada, né? E ela cobra o direito... Dos artistas, então? Ela cobra pelo uso da música, a execução pública de música. Toda vez que uma música é executada, seja numa festa, seja num bar, num restaurante, gera um direito para o autor, que é o direito de execução pública, né? Que precisa ser autorizado. Quem concede essa autorização é o ECAD. E concedendo a autorização, ela exige um pagamento por esse uso da obra musical especificamente. E como é essa fiscalização? O ECAD tem uma série de fiscais, né? Gente contratada, não é funcionário público, evidentemente, né? Porque as pessoas tendem a confundir isso também. Como é uma instituição de natureza privada, os empregados dela são contratados por via da CLT, né? São seletistas. E eles são fiscais contratados, são pessoas que vão até os locais, né? Shows, eventos, casas, enfim, onde está se executando publicamente música, academia de ginástica, hospital, onde quer que se execute publicamente música, e vai se autorizar a execução pública dessa música e vai cobrar pela essa execução pública. E como é que essa cobrança, como é que eles determinam os valores para isso? E a própria execução, vão ser tocadas tantas músicas ou não? Como é que é esse processo todo aí? Perfeito. É bastante interessante isso.
porque as pessoas costumam ficar também incomodadas quando o ECAD aparece, né, para fazer a cobrança. Ninguém gosta de cobrador na sua porta. Vão acabar com a minha festa ou não? Ninguém gosta de cobrador, na verdade. Mas o que acontece, e eu costumo dizer para os meus alunos, é o seguinte: veja só, ninguém fica incomodado, por exemplo, se você for fazer uma festa e for contratar uma banda, a banda vai ter um cachê, ela vai cobrar um valor. E quem vai dizer esse valor é a própria banda, não é você. Esse valor, inclusive, pode ser negociado, mas quem vai definir, quem vai bater o martelo se vai tocar por 100 ou por 1.000 é a própria banda, não é verdade? Porque o ECAD seria diferente. O ECAD simplesmente age por procuração, ele representa o autor. Quem estabelece o preço é o próprio ECAD. Esse preço é estabelecido não de forma aleatória. Eles têm uma tabela, já constituída há muito tempo, essa tabela vem de muitos anos, e ela é construída de uma forma onde existem vários diversos critérios. Quantidade de pessoas, se é show ao vivo, se é DJ que vai tocar, enfim. Entendi. Então, com base nesses critérios, é feita uma cobrança, né, de um determinado percentual ou de um valor fixo, né, e isso é revertido, então, aos cofres do ECAD, que depois é distribuído entre os autores. Entendi. E para saber qual é o autor que vai receber, isso é feito de uma forma também estatística. Não é precisa, rigorosamente precisa, porque o ECAD não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo, sabendo quais são as músicas que são tocadas. Aliás, essa é uma obrigação interessante, era uma obrigação de quem executa publicamente a música, de informar ao ECAD qual música está executando. Mas como as pessoas não fazem isso, acaba o ECAD fazendo esse trabalho, né? Por meio de estatística, estudo, saber o que é que toca, se a música, ou se o show é de rock, por exemplo, o que é que está se tocando, quem é a banda, qual é o repertório daquela banda. E aí vai se fazendo uma estatística, vai se montando uma, digamos assim, uma conta para fazer essa distribuição. Perfeito. Professor, muitíssimo obrigada pela sua explanação toda. É um tema delicioso de se tratar, de conversar, que a gente vai entendendo até coisas muito ligadas ao nosso dia a dia, muito próximas, que nem sempre a gente tinha noção de que existia ou que podia existir, não é verdade? É muito gostoso, sim. Muitíssimo obrigada mais uma vez. Obrigado a você, Carolina, a vocês do Saber Direito da TV Justiça. Obrigada a você de casa também pela companhia em mais uma semana. E não se esqueça, se tiver qualquer dúvida, é só mandar um e-mail para nós, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet e acompanhar todos os outros programas da casa também. É só acessar o www.tvjustiça.jus.br. A gente se vê de novo então na próxima semana. Até lá, tchau!